que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Sit down beside me and stay a while till the night runs away, till the morning rises and we part our ways, to the end of our days. Nossa história começou no trabalho. Eu entrei numa empresa para trabalhar e conheci toda a equipe, todo mundo, e foi ali que a gente se conheceu. A primeira impressão, ele trabalhava do meu lado, assim, eu estava nessa mesa e ele na mesa do outro lado. A primeira impressão que eu tive do Robert foi um menino tranquilo e ele era disposto a ajudar. Aliás, até demais às vezes. Ela foi fazer uma entrevista lá na loja, né? E aí ela chegou na loja e sei lá, depois de uns 20 dias que ela começou efetivamente a trabalhar. E ela entrou para trabalhar na sala, tipo, na mesma sala que eu trabalhava. E como eu já conhecia, já tinha participado assim de outras pessoas que tinham entrado para fazer a função que ela fazia, e eu fiz a função que ela entrou para fazer durante um tempo, cobria férias, então eu fazia essa parte ela entrou para ser compradora. E eu falei para ela, cara, o que você precisar, tipo, você me fala, você pedir ajuda, você não vai na ideia desses caras não, que eles vão falar com você de qualquer jeito, qualquer coisa você fala para mim que eu resolvo. Tipo, foi bem assim, eu falei, fala comigo que eu resolvo aqui para você, porque uma menina que entrando para mexer com um lugar que você trabalhava homem e gente muito antiga de casa, para acontecer de falar com ela de qualquer jeito era 2 palitos. Aí a parceira, pô, você tá atrapalhando o vídeo, cara. O meu casamento com o Robert, eu acredito que ele veio do céu. Só falar Deus que mandou é difícil, mas não é nem ele que mandou, é realmente ele despertou no nosso coração, ele determinou isso desde que ele criou o mundo. Não tem não teria outra decisão que a gente teria que tomar nesse caminho entre fazer uma união realmente pautada num pilar tão fundamental que é Deus, né? Não é a minha vontade ou a do Robert, não é a minha força ou a do Robert, é realmente o que Deus colocou pra gente fazer, pra gente viver. E depois dessa decisão, o tanto de coisa que aconteceu e tanto de portas que se abriram, o tanto que o ano foi maravilhoso.
Sejam todos muito bem-vindos a este momento que não é apenas uma cerimônia, é um encontro de histórias, de afetos e de caminhos que pelas mãos de Deus se cruzaram até aqui. Celebrar a união da Karen e do Robert é também celebrar tudo aquilo que vocês representam para cada um deles, porque ninguém está aqui nesta noite por acaso. Cada presença carrega sentimento e carrega memórias. E antes de tudo, nós queremos reconhecer aquele que é o convidado mais importante desta noite, Jesus. Nós o convidamos para ocupar o seu lugar de honra neste lugar, principalmente dentro de cada coração. A Bíblia nos conta que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em uma festa de casamento, no início de uma família. E isso não é um mero detalhe, isso é algo muito importante, porque Jesus não chegou naquela festa de penetra e nem chegou de última hora. Ele havia sido convidado. Mesmo antes deles saberem que haveria um imprevisto, mesmo antes deles saberem que eles precisariam de um milagre tão urgente, Jesus foi convidado para aquela festa. E ele estava ali. E ali ele fez o seu primeiro milagre. É isso que o Robert e a Karen também decidiram: convidar Jesus para ser o centro desta família. Desde o início, Jesus deseja apenas uma coisa: ele deseja ser honrado. E hoje, os noivos e nós o honramos e agradecemos por tudo que ele tem feito até aqui nas nossas vidas. Reconhecemos a sua presença maravilhosa neste lugar, o seu cuidado, e declaramos que ele é a pessoa mais importante desta celebração. Que ao longo desta celebração, você perceba a presença de Deus em todos os detalhes. Pode ser na música que toca, nas lágrimas que insistem em cair, no brilho sincero dos olhares, porque quando Deus está presente, tudo ganha mais sentido. E para que este momento seja vivido na sua plenitude, eu te convido agora e eu te faço um pedido muito especial. Desacelera. Deixa as preocupações lá fora, deixa os afazeres para amanhã e esteja inteiro neste lugar, nesta noite. Os celulares fazem quase parte de extensão do nosso corpo, mas eles não precisam ser protagonistas aqui. Nós pedimos para você que guarde o seu celular, tem bastantes fotógrafos, depois vai ser disponibilizado para nós, e que você permita que este instante seja vivido e não apenas gravado. Respire, observe e sinta que este vai ser um momento único nas nossas vidas. E agora, damos continuidade em um ato de fé, de reverência a Deus. Convido todos a se colocarem em atenção, porque a palavra de Deus vai adentrar este lugar, trazendo um símbolo de luz, direção e consagração. Logo em seguida, receberemos aqueles que caminham juntos nessa história de amor, os padrinhos, e no seu tempo perfeito, os tão esperados noivos. Que Deus seja louvado e engrandecido nesta noite.
Boa noite a todos. Nós teremos um momento de louvor agora. Gostaria que você assentasse. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite.
Espírito Santo de Deus que se move nesse lugar, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao Senhor. Pai, nós entramos agora nas regiões celestiais, ó Deus, e declaramos o teu agir sobre a vida dos noivos, sobre a vida dos familiares, sobre a vida de cada convidado neste lugar. Nós oramos para que os anjos ministradores estejam nos 4 cantos deste lugar e tudo que for realizado nessa noite seja para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor deu fôlego de vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque esta noite estava na sua agenda. E eu te louvo, ó Deus, pela vida da Karen, do Robert, por essa decisão tão nobre. Eu oro, ó Deus, para que tudo aquilo que eles têm sonhado, planejado, desejado, que está alinhado à sua vontade, aconteça. Senhor, nós nos rendemos a Ti. Entremos agora na Tua presença com louvores de adoração. Podemos sentir a atmosfera nesse lugar, ó Deus, aonde Teu Espírito Santo reina. E Te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. No nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, boa noite a todos. Eu sou o Bispo Evaldo, sou um dos pastores da Comunidade Global e estou aqui em nome do apóstolo Edmilson e apóstolo Marisa para poder realizar essa cerimônia. E eu louvo a Deus, Karen e Robert, porque o casamento é de vocês, mas o presente é meu em poder ter o privilégio de poder estar com vocês essa noite. Como é nobre esse momento. Eu vejo o mundo secular, muitas vezes quer desmerecer esse momento, colocando como incomum aquilo que não é comum. Aquilo que é verdadeiro, é real, e que passe os céus, passe a terra, mas não tem como cair por terra, porque família é um projeto de Deus. Casamento é um projeto de Deus. E eu louvo a Deus por esse momento. Para quebrar o gelo, eu encontrei o Robert, perguntei se estava tranquilo. Disse que estava tranquilo, mas quando pediu para virar que a noiva ia chegar, a mão começou a apertar. Não tem como, não é verdade? Quer dizer que está maravilhoso. Centenas de casamentos já realizei, mas os louvores foram assim escolhidos a dedo. Agradecendo a Deus por esse tempo tão especial. O Espírito Santo de Deus tomando conta desse momento. E eu louvo a Deus por isso. Não tem como não trazer a memória. Já tem muito tempo, mas este ano eu completo 40 anos de casado. E olhando para o Robert te aguardando ali, eu pude lembrar, em 1986, quando eu estava ali na mesma posição, as pernas trêmulas, a garganta seca, esperando esse momento. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero dar continuidade, utilizando justamente o que vocês adentraram no início, trazendo a Bíblia Sagrada, porque eu sempre digo que a Bíblia Sagrada é o manual da nossa vida, é a nossa bússola, é o nosso GPS, porque traz as orientações não só como a esposa deve tratar o marido, mas como o marido deve tratar a esposa. E eu vou mais além. Na verdade, a Bíblia Sagrada, como manual da vida, traz orientações para tudo. Como que os pais devem tratar os filhos, como que os filhos devem tratar os pais, como que o patrão deve tratar o empregado, como o empregado deve tratar o patrão. Então, na verdade, quando a Bíblia adentrou aqui, eu fiquei maravilhado porque verdadeiramente a palavra de Deus ela é fundamental para que as coisas possam ir bem. E eu louvo a Deus, Karen e Robert, por esse momento. Mas indo para a palavra de Deus, no livro do Gênesis, o primeiro livro, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão,
E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu disse que é muito nobre esse momento. E nós temos o respaldo, Karen, nós temos o respaldo, Robert, da Bíblia, para que vocês possam avançar. Temos uma declaração sobre nós como comunidade global, que este ano de 2026 é o ano das maravilhas de Deus. E eu quero pegar essa palavra profética que está sobre a igreja para vocês, que vocês com esse passo, com essa decisão tão especial, vocês vão avançar como vocês nunca avançaram. Vocês vão conquistar como vocês nunca conquistaram. E vocês vão viver o que vocês nunca viveram. Tenha a convicção e tenha a certeza disso. Eu não entendo nada de engenharia, mas eu quero falar sobre algo aqui que tem muito sentido, que diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui para nós vermos o que diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós estamos falando sobre dois fundamentos. Uma casa firmada na rocha e uma casa firmada na areia. O casamento é algo extraordinário. O casamento é algo maravilhoso. Mas eu tenho 61 anos de idade, tem 30 anos que eu conheço a palavra e tem 17 anos que eu sou pastor. Então, o propósito de selar essa noite com vocês não é trazendo nenhuma utopia e dizendo, a vida e o casamento é cor-de-rosa e não há adversidades. Há adversidades. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o que ele diz? Neste mundo tereis aflições. Olha que coisa tremenda. O Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, ele deixa um alerta. Neste mundo tereis aflições. Mas ele diz, retroceda? Recue? Não. Ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a nuvem negra, a adversidade, isso chega. Mas quando você está com a sua casa firmada na rocha, que é Jesus, pode vir tufão, pode vir ciclone, pode vir vento do norte e do sul, mas você vai se manter firmado, porque você está com a sua casa firmada na rocha. E eu louvo a Deus, eu sempre digo, Karen, Robert, vocês não estão sozinhos. Na caminhada é muito importante, em algum momento, vocês têm a igreja, vocês têm líderes, vocês têm pastores, que em algum momento que precisar, vocês poderão recorrer a eles. Mas eu gostaria de dar continuidade nessa primeira etapa, antes das alianças. Diz mais aqui a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, quer dizer, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Para fechar, a Raquel destacou aqui na abertura, falando sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus ama festa. E o primeiro milagre dele foi o quê? Foi num casamento.
foi em Caná da Galileia. Mas eu não quero falar especificamente sobre isso. Eu quero falar justamente quando acabou o vinho. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, ela chega para os serventes e ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Olha só, a mãe de Jesus diz para os serventes: fazei tudo o que eles vos disser. A festa estava ali, avançada. Acabou o vinho. Quer dizer, era uma decepção. Jesus está ali diante das talhas. As talhas estão vazias. Para Jesus, que era o Filho de Deus, era estalar os dedos, aquelas talhas estariam cheias. Mas não, Jesus não fez isso. Jesus disse para os servos: enchei as talhas. Olha que coisa interessante. Ele diz: enchei as talhas. E no momento que os serventes encheram as talhas, o milagre aconteceu. Por que eu estou trazendo isso para o casamento nesse momento? Porque existem coisas, e Deus é uma festa, família é um projeto de Deus, casamento é um projeto de Deus, e eu sei que Deus já está abençoando. Mas existem coisas que Deus vai fazer, existem coisas que Deus faz, mas aquilo que cabe a mim e a vocês, Ele não vai fazer. Foi o que aconteceu no momento de encher as talhas. Jesus podia ter feito ali algo extraordinário, mas Ele não. Ele disse: enchei as talhas. Então é muito importante, Karen, Robert, que vocês estejam firmados na rocha, não se afastem do caminho do Senhor. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, para que assim como vocês tomaram essa decisão, que vocês possam ser um casal referencial, para que outras famílias possam ver a caminhada, possam se espelhar em vocês, tomar decisões e avançar. Então, esta é a minha palavra inicial, e agora gostaria que pudesse entrar as alianças, para a gente ter o tempo da aliança, e depois nós temos os votos individuais de vocês. Vamos aguardar. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com povo até sem eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos. Glória a Deus. Agora vocês vão ter um momento muito especial de entregar um ao outro um símbolo. A Bíblia diz que quando Deus fez um pacto com Noé, Ele colocou no céu um arco-íris como sinal desse pacto. E Ele disse assim: então me lembrarei da minha aliança com vocês. E aqui eu tenho na minha mão a aliança de vocês. Ela é feita de um metal precioso. E é isso, Robert, e é isso, Karen, que cada um deve representar para o outro. Uma preciosidade. Daqui a pouco vocês estarão falando os votos, e é algo lindo e maravilhoso, mas que isso possa ecoar, que isso possa perpetuar pela vida de vocês, pela caminhada de vocês, independentemente das adversidades. É um metal precioso. E ela é uma circunferência sem fim, para que possa representar também a decisão que vocês tomaram. Então, eu louvo a Deus por esse momento tão especial. E nós vamos aqui, vou passar as orientações para o Robert. Então, Robert, tome essa aliança, coloque no dedo anular da Karen e repita comigo. Com esta aliança, eu me caso com você. Por este ato eu declaro, diante de Deus e dessas testemunhas, que a recebo como minha esposa e que serei fiel esposo. Recebo essa aliança de suas mãos e declaro, portanto,
diante de Deus e dessas testemunhas, ser fiel a você, tanto na alegria quanto na tristeza. Com esta aliança, selamos duplamente os nossos votos. E você partilhará comigo o símbolo do nosso casamento. Agora é com você. O noivo pensou assim, o pastor vai esquecer da aliança. Fica tranquilo. Agora é com você, Karen. Com essa aliança, eu me caso com você. Por este ato declaro, diante de Deus e dessas testemunhas, que eu recebo como meu marido e que serei fiel esposa. Recebo essa aliança de suas mãos e declaro, portanto, diante de Deus e dessas testemunhas, ser fiel a você, tanto na alegria quanto na tristeza. Com esta aliança, selamos duplamente os nossos votos. E você partilhará comigo o símbolo do nosso casamento. Glória a Deus. Agora temos os votos de vocês. Quando a gente se conheceu, não era plano termos nada. Você entrou para trabalhar lá na empresa e desempenhar uma função que eu já tinha feito. E conhecendo as pessoas ali e sabendo como eles eram, fui te dando algumas dicas e me colocando à sua disposição no que precisasse de ajuda. Com o passar do tempo, nós fomos conversando, nos conhecendo, até que um dia aceitou um convite e nós saímos a primeira vez. Me perdi. Ô, pessoal, calma, hoje. E com o passar do tempo, nós fomos conversando, tá bom. As coisas começaram a ser diferentes. Apesar de a gente não poder demonstrar para ninguém, porque a gente trabalhava junto, mas lá dentro da empresa a gente não éramos namorados. Depois vieram as apresentações para as famílias, a ida para o rancho, as viagens, e você completou a minha vida nas coisas que eu mais precisava. Então vieram as mudanças de emprego, mudanças de casa, passamos a morar na mesma casa, e a principal das mudanças foi a mudança de comportamento. Concordamos que faltava alguma coisa. E essa coisa era algo que eu sabia bem o que era. Era do tamanho de Deus. E decidimos nos aproximar mais dele. E foi a nossa melhor decisão. Até ontem. Porque hoje já é outra e vai ser para sempre. Hoje é melhor. Com essas coisas, hoje chegamos a este momento. Diante de Deus e diante dessas testemunhas, nós assumimos o compromisso do casamento. Vamos dividir o resto das nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos desafios. Eu prometo cuidar de você, como tenho feito nos últimos anos, e como eu fiz até antes mesmo da gente começar a ter alguma coisa com um Gatorade e um Red Bull para você suportar o final do expediente. Eu pedi para Deus a mulher certa. Então, desse dia em diante, eu sei que eu estou errado sempre. Eu te amo e eu quero declarar que, independente de qualquer coisa, de qualquer adversidade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ai, gente. Eu sei que talvez pareça longo para quem está aqui, mas tenham a paciência de Deus, porque Ele tem da gente. Escrever o que eu falaria no dia mais importante da minha vida não foi fácil. Mas eu queria começar agradecendo e dando honra para quem me permitiu estar aqui, que é Deus. Eu quero que todos saibam que não importa o quanto eu me esforço para ser a boa namorada e esposa que eu sou,
Eu não conseguiria nada se eu não tivesse colocado Jesus Cristo no centro da minha vida. E isso me leva a agradecer a você, bebê. A Bíblia, ela conta a história de um filho que pede a sua parte da herança para o pai dele ainda em vida. Ele saiu de casa porque ele queria desfrutar de outras realidades, ele queria viver uma vida do jeito dele, e o pai não o impediu, o pai deixou. Ele saiu, ele viveu, ele gastou essa herança, mas quando o dinheiro acabou, aquela vida não podia mais ser financiada, então ele passou fome. Ele chegou a desejar até comer a comida dos porcos, porque era o que ele tinha acesso para sobreviver. Mas foi aí que ele se lembrou que nada faltava na casa do pai dele. Lá ele tinha muita comida, ele tinha bebida, segurança, amor, tinha cuidado. E a vida que parecia boa quando ele saiu, comum para todo mundo, já não fazia mais sentido. Esse filho decidiu voltar, ele voltou e o pai estava lá. Ele fez uma festa quando ele voltou, ele chamou os amigos, ele celebrou e ele estava ali de volta na casa do pai dele. Essa é uma história na Bíblia de um retorno. E no nosso caso, você me levou junto. Eu deixei o que era vazio, o que não fazia mais sentido, para ser preenchida do amor e da paz de Deus. Eu vi com os meus próprios olhos e eu senti com o meu coração a festa e a alegria que Deus Pai faz quando a gente voltou. Juntos, nós deixamos para trás o que era dado aos porcos. E nós começamos a comer do banquete celestial que a gente só experimentou na presença de Deus. Juntos, eu entendi que se eu soubesse dar nome para minha paz, era porque ela não vinha de Deus. Porque quando a paz vem de Deus, não tem como dar nome. É uma paz que excede todo entendimento. E é assim que você me fez sentir. Você é um caminho para mim, bebê. Você é a minha direção. O meu caminho de volta para casa. Um caminho de volta para o lugar onde eu sou bem-vinda, um caminho para onde eu sou quem eu nasci para ser. Com você eu me sinto guardada, cuidada e protegida. Você é cavalheiro, você é cuidadoso, você sacrifica as suas vontades e desejos para fazer os meus. Você se dedica em tornar os meus pensamentos em realidade, e isso me encanta. Você faz a minha alegria a sua. E eu prometo ser quem sempre vai te lembrar para onde nós vamos, por que estamos aqui e por que fazemos o que fazemos hoje. Eu prometo ser a mulher que Deus idealizou quando criou Eva. Uma disjutora adequada, adaptada, ajustada e que esteja diante como você. Eu prometo te amar, te respeitar e te cuidar por todos os dias da minha vida. Eu prometo ser instrumento de perdão na nossa casa. Prometo honrar a sua vida, honrar o seu cuidado comigo e a sua dedicação. Eu prometo viver todos os dias contando como o Senhor foi bom em nos unir até a eternidade. Eu te amo. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Que vocês verdadeiramente possam expressar esse amor de uma forma contínua e crescente.
É as minhas conversas com o Robert. É a gente, a nossa troca, a nossa amizade, parceria. Até nosso momento de fazer nada juntos. Se fosse pra gente ficar em silêncio, é bom também. É o que precisa. Não precisa, tipo, de festa, de pessoas, Não, cara, tipo assim, a gente, igual eu te falei, a gente tem uma relação bacana, a gente vive bem. Se a gente tá junto, se a gente estiver junto lá, não tiver nada, estiver junto, pra mim tá tranquilo, cara. A Karen pra mim, é um presente pra mim, cara. Igual eu te falei, Deus preparou ela pra estar aqui comigo nesse momento e se tiver só eu e ela, tá de boa.